Olá, amores! A nossa aula de hoje, nossa aula de geografia, iremos dar continuidade ao estudo às regiões do Brasil. E hoje nós iremos estudar a região Centro-Oeste. Então vamos lá. A região Centro-Oeste é a segunda maior região do país em extensão territorial, ou seja, o tamanho do seu território. Ela possui três estados. São eles Goiás, com a capital Goiânia, Mato Grosso, que a capital é Cuiabá, e Mato Grosso do Sul, a capital Campo Grande. A região norte tem uma exclusividade, pois ela é a única que faz limite com todas as outras regiões do Brasil. Então, ao norte, ela faz limite com os estados do Amazonas e Pará. A nordeste, com os estados de Tocantins, e a leste, com os estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo. A oeste, Rondônia e Bolívia. E ao sul, sudeste, não é? O estado do Paraná e ao sudoeste, o Paraguai. As principais formas de relevo dessa região são as planícies, os planaltos, as chapadas. Variando de relevo, né, também temos as depressões. Então, a altitude do relevo é, em geral, baixa. Há planícies interiores por toda a região, sendo a principal a planície do Pantanal. Diversas áreas dessas planícies são inundadas pelas águas durante a época de chuva, o que propicia o desenvolvimento de diversas espécies da fauna e da flora. As chapadas são uma presença marcante na paisagem, atraindo um número expressivo de pessoas interessadas no ecoturismo. O clima nessa região é o tropical continental, mas apresenta um verão chuvoso e um inverno seco. É possível identificar em duas regiões de transição, quer dizer, áreas com climas específicos, norte, nordeste, clima equatorial, e sul, sudeste, clima tropical, de altitude. A temperatura pode variar ao longo do ano, mas fica acima dos 18 graus centígrados. A hidrografia dessa região destaca-se a bacia do rio Paraguai, que banha o Pantanal. Também nós temos a bacia do rio Paraná, bacia amazônica e a bacia do rio Tocantins. Essas bacias são alimentadas pelas chuvas mais intensas e concentradas durante o verão, quando as águas inundam e alagam grande parte do território central. Na vegetação, a presença bem marcante é a do cerrado, na maior parte do território da região e a área do Pantanal. Além delas, encontramos trechos da floresta amazônica ao norte. Então, a demografia da região centro-oeste é a região que possui a segunda maior densidade demográfica. Lembra que eu falei nas outras aulas que a densidade demográfica é a quantidade de habitantes por metro quadrado, por quilômetro quadrado? Então, na região centro-oeste são 8,26 habitantes por quilômetro quadrado. Essa região teve incentivo do governo na década de 1940. O governo federal criou projetos de desenvolvimento para o Centro-Oeste, então queria povoar. Então, a região recebeu vários imigrantes do Sul e do Sudeste para trabalhar na agropecuária. A chegada dos imigrantes vindo da região Sul colaborou para o desenvolvimento da agricultura e parte da infraestrutura de algumas cidades. Alguns fatores têm contribuído para a procura e o povoamento da região. Temos o aumento da atividade agrícola, as estradas em boas condições,
Grandes quantidades de terra com preços acessíveis e a possibilidade de progredir com relativa facilidade. Devido a esses fatores, então, os tipos humanos mais comuns nessa região são os vaqueiros do Pantanal, o boiadeiro de Goiás, o ervateiro, o seringueiro, o castanheiro, o peão, o garimpeiro e os indígenas. Outro fator muito importante que aumentou o número assim excessivo da população foi a criação de Brasília. Então fez com que muitas pessoas que foram trabalhar na sua construção ficassem por ali mesmo. Além disso, muita gente de todo o país migrou para a região à procura de uma vida melhor, né? Essas pessoas ficaram conhecidas como candangos. As principais atividades econômicas dessa área está voltada para o setor primário, que é a pecuária e a agricultura. Esse fato está relacionado às grandes extensões territoriais, né, sem ocupação, pois essas atividades em geral necessitam de um grande espaço. Nós temos também o extrativismo, que é a extração, né, do mineral, animal e vegetal. As reservas de minério ainda são um pouco conhecidas, mas chama a atenção, tem na verdade importantes jazidas de ferro, manganês, níquel, cristal, ouro e diamante. Outra atividade econômica muito importante é a agricultura, que tem como destaque a produção de soja, milho, arroz, cana-de-açúcar, algodão e trigo. Boa parte da produção é destinada ao fornecimento de alimento, né, que é a matéria-prima para desenvolver outros produtos. A região centro-oeste tem instrumentos agrícolas de alta tecnologia. A pecuária também é uma atividade econômica muito forte, então essa região tem o maior rebanho de bovinos. A cultura da região está voltada muito à culinária e à história, né? Porque as comidas típicas dessa região mostram indício da história e da ocupação dessas terras. Então, a região possui uma gastronomia variada e tem a culinária marcada pela pecuária, com o consumo de carnes caprina, suína e bovina. Também tem traços da culinária indígena. A cultura desta região também é marcada pelas festas populares, né? Então, uma das principais festas é a Festa do Divino em Pirinópolis. Também tem a Folia de Reis ou Reisado, o Cururu, a Congada, a dança da farinha de tapioca e o tambor. Também são conhecidas diversas lendas e mitos dessa região. Tá? As lendas mais conhecidas são a do Arranca-Língua, Pai de Mato, Onça da Mão Torta, Mãe de Ouro, o Saci-Pererê, o Lobisomem, o Chico Rei, entre outras. E saindo das lendas, entrando já nos pontos turísticos, o ponto forte dessa região é o ecoturismo, né? Tudo que se desenvolve, as belezas naturais são presentes todos os estados, né? Então, no estado do Mato Grosso do Sul, no Complexo do Pantanal e na formosa beleza de Bonito. Essas duas partes da região atraem visitantes de todos os cantos do mundo. Outros destaques importantes relacionado ao turismo é a cidade de Brasília, que foi planejado pelo arquiteto Lúcio Costa e teve os seus principais prédios públicos projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Então, ele apresenta a cidade toda, né? Apresenta uma beleza arquitetônica muito apreciada, né, por turista. Então, fez com que a cidade ganhasse o título de Patrimônio da Humanidade.
Um outro destaque é o Parque Nacional de Xingu, que é o parque dos indígenas, no qual a tradição da nação Xingu ainda tem sido muito bem preservada. Então, nós ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.